Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a visão que eu tinha quando eu era menina. E quando eu digo quando eu era menina, eu me refiro ao tempo da ignorância sobre determinados assuntos da palavra de Deus. Entender os assuntos da palavra de Deus é muito importante para que a nossa fé seja cada dia mais viva e eficaz. É muito triste ver que nos dias atuais muitas pessoas não têm nenhum interesse pelos assuntos da palavra de Deus. Elas consideram que se aquele assunto não vai interferir diretamente na sua salvação, então pode deixar para lá, não tem problema, não preciso me desgastar para aprender um assunto ou ficar discutindo sobre isso, porque não vai interferir na salvação, então deixa para lá. Mesmo em nossos dias, onde nós podemos ver diante dos nossos olhos tantas profecias se cumprindo, as pessoas têm esse comportamento. Quando eu comecei a me interessar pelo livro do Apocalipse, eu não podia ver um irmão que teoricamente tivesse algum conhecimento sobre o assunto, que eu ia puxar conversa, eu ia fazer perguntas e mais perguntas, porque eu queria entender tudo. Eu lembro de um irmão que me emprestou um livro. O nome era Apocalipse, versículo por versículo. Teoricamente, aquele livro trazia a explicação fidedigna de cada versículo, o que significava cada coisa. Muitas pessoas têm medo do livro do Apocalipse. Eu lembro de conversar com alguém e quando eu falei do meu interesse, a pessoa me falou assim: "Não, Deus me livre, uma besta fera saindo do mar, eu tenho é medo." E eu dizia assim: "Não, mas não é isso, aquilo ali é uma linguagem figurada, tem um significado por trás disso." Mas a verdade é, irmãos, que eu tomava assim umas pancadas do figurado, viu? E eu já sabia que para entender Apocalipse eu precisaria de livros anteriores, mas sempre dentro da Bíblia, porque a palavra interpreta a palavra. Então, sempre a Bíblia interpretaria a Bíblia. Menino, mas esse figurado era uma graça, viu? Eu estava aqui meditando sobre a palavra de Deus, pensando no Apocalipse, e comecei a lembrar da forma que eu acreditava quando eu era criança, quando eu era jovem, e até um tempo desse que eu fiquei pensando: "Valha, meu Deus, sangue de Jesus." Gente, eu vou falar de coisas que para mim são engraçadas por causa do entendimento que eu tenho. Porque quando eu comparo o entendimento que eu tenho hoje com aquilo que eu acreditava, eu acho muito engraçada a diferença. E eu ainda falo com esse sotaque cearense que eu mesma acho engraçado o sotaque cearense. Então, eu tento controlar ao máximo quando eu tô gravando vídeo para segurar o sotaque, para tentar não falar muito cearês. E não é que eu tenha preconceito não, irmãos, é só para o vídeo ficar mais formal, né, com uma linguagem mais coloquial. Mas vai escapar aí um sotaque sim. Esse assunto dá até para eu fazer um vídeo estendido, com parte, né? Parte 2, parte 3 e mais partes, porque são muitas coisas que eu aprendi no decorrer dos últimos anos que é muito assunto, viu? Eu vou começar aqui pelas trombetas. Desde criança eu sempre soube que o arrebatamento ia ser na última trombeta. Mas eu não sei de onde saiu que eu tenho uma lembrança de uma sequência de 3 trombetas e na terceira era o arrebatamento. Não sei, deve ter sido alguma artimanha de pré-tribulacionista pra enfiar isso na minha cabeça, porque não sei de onde é que tem 3 trombetas, mas eu tenho essa lembrança aqui na minha cabeça. E olha que a minha memória ela não é boa. A minha memória não era muito boa e depois da maternidade ficou pior, 1000 vezes. Então eu acreditava que era literalmente uma trombeta tocada por um anjo lá do céu e que só quem ia ouvir o som dessa trombeta eram aqueles que estavam dignos de ser arrebatados. E eu lembro, irmãos, de várias vezes, quando eu escutava um som, assim, na rua, não sei de onde é que vinha, sabe? Uma buzina de longe, sei lá, alguma coisa que parecesse uma trombeta. Quando tocava aquele som que lembrava o som de uma trombeta, eu pensava comigo mesma: eita, é agora. Um medo tão grande, irmãos. Só Jesus para entender esse medo. Só depois de muitos anos foi que eu fui a entender que tocar trombetas é pregar o evangelho, anunciar a salvação, profetizar. E hoje em dia nós tocamos trombetas, mas chegará o tempo em que as nossas trombetas, a nossa pregação, ela vai se encaixar direitinho com a sequência das 7 trombetas do Apocalipse, até que venha a 7ª trombeta, a última, onde nós profetizaremos a volta de Cristo e Ele virá a nós para nos livrar do governo deste mundo e estabelecer o seu reino, que será para sempre. O que falar das 2 testemunhas, né, irmãos? Eu acreditava que seria literalmente 2 homens na terra, Moisés e Elias, que pregariam o arrependimento durante todo o período da grande tribulação. Na verdade, não todo o período, mas na metade da semana, 3 anos e meio. No que diz respeito ao fogo que saía da boca das testemunhas,
Eu acreditava aquilo ali literalmente. Eu imaginava que, como um dragão, eles abririam a boca e sairia aquela rajada de fogo sobrenatural, coisa incrível, show! Até que há uns anos atrás eu tive o conhecimento de um mistério lindo e maravilhoso que nos faz compreender muito bem o livro do Apocalipse, que são as duas casas de Israel. Se você entrar aqui no meu canal e ir lá para os primeiros vídeos que eu postei, vai ter o ensino sobre as duas casas de Israel. Eu peguei lá do canal Reino Eterno, cortei os vídeos para fazer parte 1 e 2 e 3, para que fique mais fácil das pessoas assistirem, porque vídeo longo, as pessoas têm preguiça de ver. Então eu fui lá e fiz os cortes, coloquei aqui o estudo das duas casas de Israel, indico que você assista, e assim também seja liberto de muitas doutrinas contrárias à palavra de Deus, e você tenha um conhecimento pleno da verdade do Senhor. Então você vai entender sobre as duas testemunhas. As duas testemunhas, elas são a casa de Israel e a casa de Judá. Judeus e gentios, que estão ali pregando o evangelho até o tempo do fim. E só então em meados de um dia desse que eu consegui compreender claramente sobre a questão do fogo que sai da boca das duas testemunhas. Olha esse texto de Jeremias capítulo 5, eu vou ler apenas o versículo 14 que diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: Visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. O fogo que sai da boca das duas testemunhas, ele é espiritual. Deus trará juízo para aqueles que rejeitarem o evangelho de Cristo e a palavra da profecia. Bom, o meu tempo aqui para gravar está acabando, então eu vou fazer outro vídeo para tratar com vocês mais detalhes sobre o que é espiritual, o que é literal. E é isso, gente. Por hoje é só. Até a próxima.